Hoje são 15 de novembro de 2018. São aproximadamente 9 horas e 15 minutos da noite. Hoje é uma quinta-feira e é 15 de novembro, é feriado nacional, é Dia da República. E eu queria abordar agora alguma coisa sobre a minha esposa, sobre a Rose. Eu conheço a Rose se não me falha a memória, desde 1981, 82, que eu conheci a Rose. A Rose, ela trabalhava numa padaria que ficava aqui embaixo, aqui do prédio. Quem tinha aberto, conseguindo uma vaga para ela, era a irmã dela, a Livrar, abriu para trabalhar como caixa numa padaria aqui. Eu era adolescente, acho que tinha meio 17 anos de idade, de vez em quando comprava pão ali. Eu já falei isso alguma vez sobre como eu conheci a Rose. E aí eu percebi que ela estava interessada em mim, convidei ela falou: Ricardo, você espera quando fechar a loja, fechar a padaria, eu te acompanho. Aí eu comecei a acompanhar ela saía daqui da padaria, ia pegar o ônibus ali ela morava ali no Parque Suécia, ali na rodoviária, ficava conversando com ela, ficava namorando ela. Depois nós íamos namorar ali no Clube Recreativo Caxiense. Ficamos alguns meses namorando aqui. Logo depois ela falou, Ricardo, que ela ia mudar para Sepetiba, porque ela sustentava os dois pais dela. A Rose era a filha caçula, eram 5 irmãos e 5 irmãs. E ela, como filha caçula, ela sustentava os pais. Me parece que na época o José era o irmão mais novo, ele também ajudava, mas muito pouco. Então ela ia mudar para Sepetiba. Por quê? Porque lá em Sepetiba tinha o irmão dela mais velho, que é o Manuel, que trabalhava numa espécie de mercadinho, e abriu vaga para ela trabalhar lá no mercadinho, lá em Sepetiba. E a outra irmã dela, que é muito amiga nossa, que é a Bernadette, iria ajudar a Rose a cuidar do meu sogro e da minha sogra, porque não tinha condição de trabalhar, e as outras irmãs não tinham também condições de atender, de suprir a necessidade. Aí ela falou: Ricardo, assim que eu me arrumar lá, a gente vai alugar uma casa lá, uma casa muito bonita, na Rua Amara, número 20, muito bonita, muito... Acho que tinham 3, 4 quartos ali, né? Muito bom. Aí eu ligo para você para você conhecer minha família. Tá legal, Rose, tudo bem. Eu tinha mais ou menos 17 anos. Me parece que foi até um pouquinho coincidente com a minha ida para o quartel. Porque quando ela ligou para mim, ela marcou o dia, o horário que eu podia encontrar, ela ia pegar o trem 90. Eu, na época, eu tinha feito a prova para o CPOR. Eu não queria servir o quartel. Porque eu tinha feito a prova para o CPOR, porque eu tinha feito a prova para a faculdade. Eu já trabalhava durante o dia, né? Eu já comecei a trabalhar muito cedo, na loja de autopeças, ali com meu tio, o tio Salvador, corrigindo preço de automóvel, né? E depois o meu pai abriu uma lojinha de autopeças ali no bairro de Cavaleiro, me chamou para trabalhar com ele, e ele assinou minha carteira de trabalho ali, né? E aí na época até falava: Ricardo, você procura estudar, porque o que eu tenho aqui, nessa lojinha aqui, dá para me sustentar, eu e a sua mãe, mas não dá para você, né? Então, tá bom, pai, tudo bem. Então eu estudava, fazia gastando para a própria, entrar na Petrobras. Eu tinha aquele sonho, não tinha condição de fazer outra coisa, então eu tinha esse sonho, ficava estudando. E logo depois que eu comecei a trabalhar com meu pai com carteira assinada, o meu primeiro tio, que era o tio Salvador, que tinha me dado vaga para trabalhar com ele no setor ali
no Carlinhos Autopeças, eles resolveram uma filial do Carlinhos Autopeças, que ele chamou de Cap Brigadeiro, Carlinhos Autopeça Brigadeiro, né? E ele conversou com meu pai, falou: poxa, Daniel, eu estava querendo que o Ricardo fosse trabalhar comigo lá, como balconista, né? Porque ele é da família, tinha muito problema na época de furto, né? O pessoal trabalhava lá com autopeças, mas furtava peças, não tinha confiança. Eu, como era da família, eu tinha mais confiança. Aí meu pai falou, fala com o Ricardo, se o Ricardo estiver interessado. Aí ele foi falar comigo. Aí eu falei: meu tio, até vou trabalhar com o senhor, mas eu estou estudando. E eu sempre compro o jornal, né, o Jornal do Brasil, o Jornal Globo, a Folha Dirigida, porque parece que vai abrir vaga para trabalhar na Petrobras. E eu não pretendo trabalhar em comércio não, porque comércio, eu não comentei isso com ele na época, mas comércio é escravo. Você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Eu não tirava 30 dias de férias, às vezes ele me dava uma semana de prolabore, né? Então tinha essa questão. E eu tinha um sonho de trabalhar na Petrobras. Então, meu tio, vai abrir vaga lá na Petrobras. Quando abrir vaga na Petrobras, eu não vou ficar aí contigo não. Aí, tá legal, tudo bem. Então eu trabalhava com ele, não com carteira assinada. Ele pagava a minha autonomia, né? Meu carnezinho da NPS, e recebia a prolabore. Vendia um jogo de amortecedores, ganhava um trocadinho. Eu vendia um jogo de amortecedor, um aparelho de som, pneus. Então eu ganhava aqueles prolabores, né? Então eu ficava estudando para entrar na Petrobras. E eu na época já ia sair da loja, e eu estudava ali na antiga AFSEDUC. Então eu saía da AFSEDUC, esperava a Rose fechar a loja, né? Ali a padaria aqui embaixo, e acompanhava ela para ir para o Parque Suécia. Então logo assim que ela se mudou para Sepetiba, foi mais ou menos coincidente. Quando eu estava com 18 anos de idade, eu já tinha feito uma prova para a faculdade. Antigamente o vestibular era unificado, era o vestibular unificado. E nesse vestibular unificado Ricardo, eu fazia uma escolha, quais seriam as faculdades que eu poderia entrar. Então tinha uma média mais ou menos de quanto eu poderia alcançar no vestibular unificado. Então eu falava: eu já trabalhava, a minha base acadêmica não é suficiente para eu entrar numa UF, numa FRJ, para fazer química industrial, né, ou licenciatura. Não tinha base acadêmica, eu trabalhava. E então eu fiz vestibular para entrar na FAUP, porque a FAUP era uma faculdade particular, né? Então eu trabalhava durante o dia, meu papai ajudava eu a pagar a faculdade, e junto com o salário que eu recebia lá do CAP, né? E eu fiz esse vestibular. Só que foi coincidente quando eu fui chamado para servir o quartel. Aí lá eu fiquei sabendo que quem tinha feito a prova vestibular tivesse passado, você tinha condição de escolher para fazer o CPOR, que era o tenente, era aquele tenente temporário. Você fica servindo durante 7 anos, depois você entra na reserva. E quem fizesse essa prova e não passasse, a pessoa ia para o cadastro de reserva. Então, pô, eu não quero servir o quartel, eu não quero fazer CPOR, mas eu vou fazer essa prova para CPOR para não passar, porque se eu não passar, eu vou para o cadastro de reserva. E vai ser assim. E eu fiz a prova na época, foi no Maracanãzinho, muita gente fazendo a prova.
para não passar, e não passei realmente. Só que quando eu vi o resultado, eu nem me lembro onde é que foi o resultado, não sei se foi lá no próprio Maracanãzinho, né, ou ali no posto de atendimento ali do Exército, ali no finalzinho da Brigadeiro de Silva. E aí eu não tinha passado realmente para o CPUR, mas eu tinha sido convocado para servir o quartel lá no 1º Regimento de Infantaria Motorizada Escola. Aí eu, poxa, aí fui me informar lá com alguém lá do Exército, né? Falei, não, por que eu fiz a prova para não passar? Não, porque neste ano faltavam pessoas, então quem não passou para o CPUR não entrou no cadastro de reserva não, foi servir os quartéis. E eu fui parar num 1º Regimento de Infantaria Motorizada Escola, que era o Regimento Sampaio, que era um dos piores, que era o Regimento Sampaio, o Regimento Havaí, que era o 2º Regimento de Infantaria Motorizada Escola, e o 57 Belog, né? Aí, para minha surpresa, aí, pô, vai lá, vou me apresentar para o Regimento de Infantaria Motorizada Escola, levei o documento do vestibular unificado, conversei na época com o tenente, era o Tenente Lobato, né? É o Tenente Forte, ele era formado até na mão, alguma coisa assim, um camarada muito forte, muito inteligente. Eu falei, tenente, eu fiz a prova vestibular e eu não passei, porque eu não pretendia servir o quartel. Falou, rapaz, você aguarda aí, que a gente vai ver as pessoas que vão chamar, né? Se você vai entrar no cadastro de reserva, para você não servir o quartel, tá legal. Mas ele não falou com firmeza. Tinha outras pessoas também, tinha um rapaz que também tinha passado na época, né? Foi na FRJ também. Então ficou eu, ele, mais 1 ou 2 pessoas aguardando, né? Mas aí foram surgindo outras pessoas, mulheres grávidas, mulheres com filhos, homens que chamavam-se, que eram pederastas, eles homossexuais não podiam servir o quartel, as pessoas que tinham um problema, deficiência física, e no final da história acabei sendo selecionado para servir o quartel. E para minha surpresa fui parar no cabeleireiro para cortar o cabelo. Então quando ela me chamou para conhecer os pais dela, eu estava cortado o cabelinho, né? Pô, e aí foi um Deus nos acuda. Quando meu genro, meu genro não, meu cunhado me conheceu, era o Manuel, ele falou com a Rose, depois ela comentou comigo, com esse pirralho que você pretende se casar? É até uma coisa engraçada isso, né? Mas aí eu conheci a parentela dela, o meu cunhado, Manuel, conheci a Bernadette também, o Paulinho, eles eram caseiros numa casa lá. A casa que a Rose alugou foi uma casa muito bem, né? Muito bem estruturada. Conheci meu sogro, minha sogra também, não tinha condição de trabalhar. E então todo final de semana eu trabalhava na loja. Todo final de semana eu saía daqui de Caxias e ia para Sepeti para ficar namorando ela. Ficava lá dia de sexta-feira ou dia de sábado, voltava no domingo de noite, então segunda-feira de noite, de manhã cedinho para me trabalhar. E foi assim que a gente foi conhecendo a família dela, né? Foi uma coisa assim, eles gostavam muito de mim, minha sogra era uma mulher de Deus. Ela sempre falava para mim, tô dando por você. Às vezes ela comprava ela adquiria um adesivozinho, olha, coloca lá no seu carro lá, o adesivozinho lá, de Jesus é meu Senhor. Eu, tá bom, minha sogra, gostava muito dela, era de fato a sal da terra, a luz do mundo. A mulher que eu gostava muito dela, sem considerar as outras pessoas também, né? A parentela dela, a Bernadette, Paulinho. Então eu ia pra lá final de semana, ia namorar com ela, a gente ficava lá no Clube Náutico de Sepetiba, então no Recôncavo, né? A gente ficava lá namorando. E às vezes ela me chamava para ir na Igreja Universal lá de Santa Cruz, eu até conhecia, gostava daqueles hinos do pastor Amaro, né? Hinos gostosos, gostava, cantava ali, né? Mas não era um homem de Deus, não era um consagrado, não era um homem. Então eles fez um trabalho muito grande na minha vida, né? Tanto que eu casei com a Rose grávida.
Casei com a Rose grávida, ela ficou sabendo que estava grávida, falou, Ricardo, e agora? E aí fui pego de surpresa, falei, meu Deus do céu, e agora? E eu já tinha feito, na época, eu já estava estudando, porque quando eu servi o quartel, foi o primeiro ano que eu servi, o primeiro ano que comecei a fazer faculdade. Então, como não teve jeito, e eu tinha que servir o quartel, o que eu fazia? Eu saí de casa uniformizado, porque para você sair de casa para ir para o quartel, você tem que sair uniformizado. Porque se alguém pega você, sem uniforme, você fica detido, até fica preso, né? E prejudica você. Então, saí daqui de casa uniformizado, eu ia com minha mochilazinha cheia, com meu caderninho, às vezes meu livro, né? Minha roupa de civil, ia para o quartel, ali no 1º Regimento de Infantaria Motorizado, lá na Vila Militar. Saia do quartel, pegava os 624, me lembro como se fosse hoje. Era Higienópolis, né? Pegava ali na Vila Militar o Higienópolis, saltava lá em São Cristóvão. Em São Cristóvão ia para a faculdade. E na faculdade, ia direto para o banheiro, trocava minha roupa de militar. E pegava minha roupa de civil, né? Ia para a sala de aula de roupa de civil. Meu caderninho, às vezes com um livrozinho, alguma coisa. Da faculdade, pegava meu trem e vinha para casa. Então era o meu percurso diário durante os primeiros meses. No final de semana ia para Sepetiba e ia lá ficar namorando com a Rosa. Né? Terminei o quartel, aí eu... Só que no período que eu estava fazendo faculdade, interessante como Deus tem um propósito em tudo isso, né? Eu não me lembro se eu cheguei a escrever ou falar alguma coisa sobre isto dentro do próprio blog. Mas o nosso Deus é o Deus de... eu não sei qual é o termo correto. É o Deus de propósito, ele tem seus próprios planos, né? Suas próprias maneiras de trabalhar com os seus eleitos, os seus escolhidos. Porque na minha turma, lá na faculdade, um colega da minha turma, ele era petroleiro lá da AF, lá da Reduc. Ele era técnico químico da Reduc. Ele era o Jerônimo. E eu, muito quietinho, né? Conversava às vezes com ele, com outras pessoas. Tinha outras pessoas também que tinha mais intimidade. Em um determinado momento, que eu não me lembro agora, que já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado o quartel, eu estava estudando uma prova e nada de sair a vaga para entrar na Petrobras, né? Não era nem para trabalhar como concursado, era para estagiar, porque eu não tinha conseguido estágio ainda. O meu projeto era muito, né, para estagiar lá 6 meses, né? Só que nesse dia eu estava estudando uma prova na sala de aula. E por algum motivo que eu não me lembro agora o que, eu ouvi o Jerônimo conversando com umas pessoas em sala de aula. Fulano, vai lá na Reduc e vai fazer sua inscrição lá, porque abriu vaga lá para seguir a carreira de técnico químico. Vai lá, Jerônimo, vai lá, Emília, acho que era até Emília, amiga também, que estudava lá com ele. E vai lá, procura ir lá. Aí eu estava do lado, e aí me parece que a anteninha acendeu, né? Caramba. Aí eu não teve jeito, aí eu me levantei, pedi perdão o Jerônimo, né? Eu falei, Jerônimo, tô vindo aí, eu estava estudando para a prova aqui, aí você está conversando com os colegas aí que abriu vaga lá na Reduc para trabalhar. É sim. Eu falei, Jerônimo, eu estou sempre comprando jornal, a Folha Dirigida. Eu me formei lá na AF Seduc, né, como técnico químico, né? E a AF tinha um convênio com a Petroflex, com a Reduc. Não era nem para trabalhar, era para estagiar. E eu sempre leio o jornal, eu ligava lá para o CETRI, nada, né? E não vi nada. Ricardo, isso aí
foi informando os internos, isso não foi anunciado nos jornais não, porque são poucas vagas. Então, porque se fosse anunciado nos jornais, ia ficar muita gente lá para entrando para trabalhar na Petrobras. Então eles fizeram aqueles informandos internos e os petroleiros que tivessem algum conhecido, né, chamavam essas pessoas e essas pessoas faziam, pô, é mesmo, é? E aí, falou, ó, faz o seguinte, Ricardo, eu vou te dar o meu ramal, eu vou te dar o meu nome e você vai lá na Reduc e vai lá no setor de treinamento e você faz sua inscrição. Aí eu, é mesmo? É. Aí ele foi me deu o nome dele, o ramal dele, né? Aí eu, pô. E eu já tinha conversado com meu tio. Falei, meu tio, olha, eu vou trabalhar aqui, mas quando abrir vaga, né? Aí foi quando eu falei com ele, meu tio, tá vendo? Abriu vaga lá pra trabalhar, não era nem pra estagiar, pra trabalhar lá. E eu vou lá fazer, tá bom, tudo bem, cara, vai lá. Aí eu acho que até me cedeu o carro dele, uma Kombi, fui lá fazer a inscrição, né? Fiz inscrição lá. Uma pessoa lá, acho que é o nome dela até Glorinha, né? Aí me deu os documentos que eu deveria trazer. Aí, pô, e um documento era um documento lá de comprovação que eu tinha me formado em técnico química na FCEDUC. Tipo assim, histórico escolar. Aí eu, pô, colega. Aí, colega, esse documento aí eu não vou conseguir da noite pro dia não, colega, porque esse documento é o documento que eles vão solicitar, né? Uma quantidade de dias. Vão falar, faz o seguinte, eu te aguento esse documento, você trazer todos os documentos juntos, inclusive esse documento, até o sábado de manhã, porque a gente está aceitando essa inscrição até sábado de manhã. Que passar disso não tem jeito. Aí você vou lamentar. Tá legal, tudo bem, né? Então não tem jeito, acho que era até uma quarta-feira, quando você falar com ela, ou terça-feira, né? Aí sai de lá da Reduc, fui direto lá na FCEDUC, né? Preencher os documentos lá. Quantos dias que você vai... que eu vou ter esse histórico? Daqui a 2 semanas. Falei, querida, é pra ontem. Mas, querida, se depender eu falo até com o presidente da FCEDUC. Mas eu só saio daqui se alguém falar comigo. Tá aqui o secretário. Tá bom, quero falar com o secretário. Aí o secretário chegou, foi falar comigo, falei, moço, eu tô aqui estudando muito tempo para entrar na Petrobras. E me abriu a vaga. E a mulher lá do setor de treinamento falou que eu tenho que entregar esse documento, que a menina que me deu o documento falou que o preencher, o imprimir o documento é rápido, só que depende que o senhor assine, rubrique, né, e ela carimba e me entregar. Aí ele falou, não, tudo bem, Ricardo, tudo bem, você faz o seguinte, você vem aqui na sexta-feira à tarde, eu te entrego o documento assinado na sexta-feira à tarde. Aí, opa! O documento me entrega na sexta-feira à tarde, pego o documento, levo no sábado de manhã, faço uma inscrição, né? E aí tá tudo bem. Aí peguei na sexta-feira à tarde o documento, sábado de manhã fiz uma inscrição, né? E aí eu fiz essa prova, que foram aproximadamente 700 a 800 pessoas que fizeram essa prova lá na Reduc. Foi até, se não me falha a memória, foi no próprio restaurante lá da Reduc. Era uma prova discursiva, né? Discursiva não, de múltipla escolha, mas era de química mesmo. E aí eu fiz a prova e eu passei. Eu fiquei me parece que entre os 30 candidatos que passaram nesta prova. Aí esses 30 candidatos, né, que passaram nesta prova, se uniram lá com as pessoas lá do setor de treinamento, lá da Reduc, né? E aí falaram, olha, vocês agora passaram nessa primeira etapa, né? Entre 700 e 800 pessoas passaram. E vocês agora vão passar por um período de 3 meses de treinamento. É um processo seletivo. É um processo seletivo que ele é eliminatório e
classificatório. Eu me lembro como se fosse hoje. Eliminatório, porque eram 3 meses. Um mês de treinamento teórico. Um mês noturno. E a terceira etapa, uma prova prática. Era eliminatório porque tinha que ter um mínimo de 7 pontos em cada uma dessas 3 etapas. Quem alcançasse menos de 7 pontos em cada uma dessas 3 etapas era desclassificado. E era também classificatório, porque só tinham vaga inicialmente para os 5 primeiros classificados. Havia, em fevereiro de 1985, havia uma promessa de que iriam ter mais 5 vagas para os outros 5 classificados seguintes. Promessa, não havia definição ainda não. E os outros classificados iriam ficar aguardando em cadastro de reserva abrir a vaga para ser admitido. Aí foi a informação que eu fiquei sabendo. Foi justamente quando a Rose falou para mim que ela estava grávida. Eu falei, poxa, Rose, complicada, minha amada. É claro que eu estou falando com ela, como eu falei, como eu estou falando agora, né? Falei, Rose, tem um problema sério, querida. Nós vamos nos casar, porque eu acho que fizemos uma que estava errado. Nós vamos nos casar. Eu até na época orei lá na igreja católica. Falei, meu Deus não deu de pedra, não deu de barro, mas era o único lugar que eu entendia como sendo um lugar santo, né? Igreja, né? Na minha ignorância. Falei, meu Deus, me dá sabedoria que fazer, porque é casamento para a vida inteira. Mas, pô, eu fiz uma oração simples, né, com a mente, saí de lá da igreja, vim para casa. Falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai casar no cartório. Nós queríamos casar numa igreja, mas não queria casar numa igreja católica. Porque ela falou, cara, tem uma igreja Nossa Senhora de Fátima, lá em Sepetiba, né? Mas eu já com meus 19 anos de idade, não concordava muito com a questão da mariolatria, não. A mariolatria, a infalibilidade papal, essa questão da questão da celibato clerical também, né? Não concordava muito não. Então, eu não era cristão protestante, não era evangélico, não conhecia nenhum pastor que pudesse celebrar o nosso casamento, né? Então, ela falou, Rosa, eu vou casar na igreja católica, não, porque não tem assim. Vamos casar então no cartório. Não tinha um cartório aqui em Caxias, tínhamos que. Então faz o seguinte, vê se você consegue encontrar. Tem um cartório lá em Itaguaí. Então você organiza o nosso casamento. E a minha esposa era sempre foi muito cuidadosa de casamento. Ela fazia o enxoval dela. Ai, meu Deus do céu, às vezes eu deve ter com dor no meu coração quando eu penso nisso, porque ela mostrava o enxovalzinho dela. Tá bom, Rosa, a gente vai fazer assim. Comprava lençol, mecuxa, coisa. Sempre uma pessoa muito cuidadosa, né? Então você faz o seguinte, você organiza o nosso casamento. Eu vou, nesse inteirinho, eu vou procurar ficar entre os 5 primeiros colocados. Que foi mais ou menos coincidente com esse período de avaliação minha, né? Então eu vou ficar entre os 5 primeiros colocados, vou estudar bastante. E as provas eram provas difíceis, que eram metodologias analíticas. E era coisa assim, tipo assim, qual é o termômetro utilizado nesta análise que é realizada no laboratório para fazer determinada tal. E a pontuação era assim, do primeiro até o 20º lugar, era a diferença de 2 pontos no máximo, era 0,20, 0,30, 0,40. Eu tinha que estudar mesmo, muita coisa.
Então, o que eu fazia? Eu saía daqui de Caxias, um catatal de metodologias lá para Sepetiba. E ficava lá no quarto, lá estudando, lá, porque era um lugar que eu tinha condição de ficar me concentrando. Estudava lá, às vezes ia namorar com ela lá no Clube Náutico, lá, mas depois ia pra cá, trabalhava. E aí eu fui fazendo. No final eu não fiquei entre os 5 primeiros, eu fiquei entre os 7º. Os 5 primeiros foram admitidos em fevereiro, e como eu fiquei em 7º lugar, eu fui admitido em julho. Eu me casei com a Rose em dezembro de 84, olha só. Eu me casei com a Rose no dia 29 de dezembro de 1984, no cartório. Aí, inicialmente, nós compramos eu falei com meu papai. Eu falei isso, meu papai nem quis ir lá no cartório, nem minha mãe. Só minha mãe que foi. E grande parte da minha parentela materna, né? Tio, tia foram lá também, no casamento nosso, né? E eu falei com meu papai, ó, compramos um imóvel aqui, um guarda-roupa, uma cama de casal, né? Um Moisés, na época até meu tio Carlinho comprou um Moisés pro nascimento do Thiago, né? E então ficamos aqui no nosso quarto, né? E foi em dezembro, né? Em fevereiro saiu o resultado. Os primeiros 5 foram admitidos em fevereiro. E como eu fiquei em 7º lugar, eu fiquei até estagiando lá no turno, até completar 11 meses de estágio. Porque a questão do vínculo empregatício, se você estagiar numa determinada empresa qualquer, mais de 11 meses, entra a questão do vínculo empregatício. Então a pessoa estagia até 11 meses, então quando abrir vaga, fica guardando um quadrado de reserva. Então, como eu fiquei em 7º lugar, eu fui admitido em 1º de julho, junto com os outros 4 colegas. E os outros colegas que ficaram do 11º lugar em diante, se não me falha a memória, ficaram aguardando em quadrado de reserva. Me parece que no final todos foram admitidos no seu próprio tempo. Quando eu fui admitido em julho, né, eu comecei a trabalhar em turno. Tinha um bom salário do turno, você tinha o auxiliar noturno, o extra 100, né? Então alugamos um apartamento ali no bairro de Cavaleiro, né? E aí eu comecei alugamos um apartamento, comecei a trabalhar na refinaria em turno, né? Então logo depois o Thiago nasceu. Bonitinho mesmo, era bonitinho, garoto, né? E trabalhava em turno. Depois a Rose falou: Ricardo, vamos voltar lá para o apartamento do seu pai, conversa com ele, e a gente fica lá com seu papai, e a gente vai juntando dinheirinho para a gente comprar um imóvel, porque eu era um assalariado, eu tinha um bom salário, e me parece que eu já trabalhava no magistério estadual, mas salário de professor do estado é 2, 3 salários mínimos, junto com o meu salário da Petrobras. A minha renda financeira, eu não tinha condição de comprar um imóvel pela Caixa Econômica Federal. Eu não tinha condição. Eu também não tinha condição de comprar um imóvel novo, que os recursos necessários eram muito grandes. Eu não tinha condição de comprar um imóvel. Tinha um carrinho que era um Fusca, um trocadinho lá no fundo de garantia, que não dava para comprar um imóvel novo, nem para comprar um terreno e fazer a construção. Então a gente ficou com meu pai, conversando com meu pai, ficamos aqui no apartamento. Aí aliviou um pouquinho a questão das finanças do estado, do aluguel, né? E fomos juntando dinheirinho, né? E procurando imóvel junto à Caixa Econômica Federal. A gente comprou um imóvel pela Caixa Econômica Federal, né? Que não tinha jeito. Aqui em Caxias tinha poucos imóveis alugando, vendendo pela Caixa Econômica Federal. E casa então era zero, não tinha casa, né? A gente vai juntando dinheirinho
para gente comprar um imóvel, porque eu era um assalariado, eu tinha um bom salário. E me parece que eu já trabalhava no magistério estadual, mas o salário de professor do estado é 2, 3 salários mínimos, junto com o meu salário da Petrobras. A minha renda financeira, eu não tinha condição de comprar um imóvel pela Caixa Econômica Federal. Eu não tinha condição. Eu também não tinha condição de comprar um imóvel novo, que os recursos necessários eram muito grandes. Eu não tinha condição de comprar um imóvel. Tinha um carrinho que era um Fusca, um trocadinho lá no fundo de garantia, que não dava para comprar um imóvel novo, nem para comprar um terreno e fazer a construção. Então a gente ficou com meu pai, conversando com meu pai, ficamos aqui no apartamento. Aí aliviou um pouquinho a questão das finanças do estado, do aluguel, né? E fomos juntando dinheirinho, né? E procurando imóvel junto à Caixa Econômica Federal. A gente comprou um imóvel pela Caixa Econômica Federal, né? Que não tinha jeito. Aqui em Caxias tinha poucos imóveis alugando, vendendo pela Caixa Econômica Federal. E casa então era zero, não tinha casa, né? Meu sonho era morar numa casa, mas não tinha uma casa vendendo para a Caixa Econômica Federal. Aí o único imóvel que apareceu foi o imóvel que eu comprei, que fica lá na Rua Tauá. Na época tinha 2 imóveis de interesse meu. Um pertinho do Mário Leone. Eu fui conversar com um rapaz lá da Caixa Econômica Federal. Fez a composição da minha fonte de renda, não tinha condição de comprar aquele imóvel. Ultrapassava o limite mínimo. Aí eu, caramba. Aí apareceu esse imóvel lá na Rua Tauá. Tinham 2 vagas apenas. Todos os outros imóveis já tinham sido vendidos. Eram 2 coberturas. Aí eu fiz a composição da minha fonte de renda. Aí na época eu juntando meu salário da Petrobras, o meu trabalho lá no magistério, que era um salário pequenininho. E aí eu conversando com meu tio Salvador para fazer uma composição, porque eu ainda tinha uma participação societária no Autopeças, Central de Autopeças Brigadeiro Limitada. Aí falei, poxa meu tio, eu estou querendo comprar este imóvel, mas o meu salário da Petrobras e o salário do Estado, do magistério, fazendo a composição não dá. Mas se eu conseguir, com o senhor me conceda, me dê um documento lá do seu contador informando que eu recebo de Prolabore da Central de Autopeças Brigadeiro Limitada, tipo assim, 3 salários mínimos por mês, eu consigo comprar meu apartamento. Vai ser um pouquinho pesado para mim, mas não tem outra alternativa, né? Aí tá bom, Ricardo, vou conversar lá com o meu contador, ele vai providenciar um documento para você fazer a composição da sua fonte de renda. E aí ele fez isso, o contador me deu o documento, fui lá na Caixa Econômica Federal e comprei este imóvel. Então eu trabalhava em turno, né? Eu trabalhava, né? Era um pouquinho apertado, mas a vida de trabalhador não tem jeito, né? Às vezes a gente passa por apertos que só Jesus nas nossas vidas, né? Para a gente conseguir dar conta do recado, para ter um pouquinho para nossa vida, né? Para nossas famílias, nossa esposa, filho, não tem. Então a gente tem aquele, né? E a minha esposa era uma mulher trabalhadora, mas ela não tinha era uma mulher trabalhadora, ela não tinha nem o 2º grau ainda. Ela trabalha de caixa para ganhar um salário mínimo por mês. Não, Rose, não precisa não, Rose. A gente vai se apertar, mas a gente vai dar conta do recado, em nome de Jesus. Talvez eu não falasse dessa maneira. Não tem problema. Então a gente fazia, apertava daqui, apertava dali, a gente, graças a Deus, o apartamento está todo quitado, né? Mas é aquela questão, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo a sua onisciência, onipresença, onipotência. Porque eu tinha um sonho de trabalhar na Petrobras.
como técnico. E aí, através do Jerônimo, fiz a prova, passei. Eu não queria servir o quartel, acabei servindo no quartel, mas foi bom, porque eu servi o quartel, ia para a faculdade, lá na faculdade conheci o Jerônimo. Olha só como é que Deus é um Deus de propósitos. Apesar da minha credulidade, ele já era um Deus de propósitos, já tinha, porque ele conhece a nossa entrada e a nossa saída. A Bíblia fala que nenhum dos nossos cabelos tinham nascido ainda, e todos os nossos dias ele já tinha planejado todo o nosso tempo. Então, quando eu volto lá para trás, eu vejo o propósito de Deus em tudo, endireitando nossas veredas tortuosas, aplanando os nossos caminhos tortuosos. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso. Fico maravilhado. Porque em um determinado momento na minha vida, já trabalhava na Petrobras, já trabalhava em estudo, eu já conhecia um pouquinho a palavra. Aí eu falei, meu Deus, eu quero dar esse passo de fé agora. Perdoa meus pecados, entra no meu coração e me dá uma direção. Aí Deus me deu a direção. Ele mostrou uma pessoa que era pastor, que eu já falei isso até no blog, já até escrevi lá no blog. Ele comeu o pão. Eu falei, pastor Fernando, eu nunca tinha visto isso. Procurei ele para a igreja dele, eu não sabia. Só sabia que ele era pastor, que eu via, pastor de fulano de tal, pastor, fui lá. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Sou de que igreja, pastor? Sou da Igreja Nova Vida. Da onde, pastor? Marechal Hermes. Onde é que fica Marechal Hermes, pastor? Ah, fica lá depois da Vila Militar, pastor, quero ir para essa igreja. E ele é um mulato forte, já tinha trocado de roupa, né? Aí eu, me dá o cartãozinho, aí depois, me dá depois não, pastor, senão você esquece. Me dá agora. Aí tá, eu conversei com ele, começamos a bater um papo, orou por mim, né? Aí Deus é um Deus de propósito, ele vai direitando nossas vidas tortuosas. Aí, no culto, o pastor fala assim, olha, tal dia vai ser culto de oração. Aí deu sentido no meu coração de eu ir lá nesse culto de oração. Eu falei, Rose, tal dia culto de oração, vai lá no culto de oração. Tá bom. Aí o pastor trabalhava comigo, né? Numa sessão diferente, mas no mesmo setor. Pastor, tal dia eu vou no culto. Tá legal. Aí nesse culto de oração, que era o culto que tinha menor frequência, aí conheci uma pessoa que é um amigo meu até hoje, que era uma pessoa deficiente físico, que era o Valdir. Porque ele tinha levado um tombo numa laje, no aniversário, e nesse tombo ele ficou com deficiência física. Né? Ele andava, ele era corpo de bombeiro, reformado, ele andava com uma bengala canadense. Aí o pastor falou assim, agora você formar um grupo de 3 pessoas, oram pelos outros, dá o nome e orem pelos outros. Aí eu fui, tá bom, tinha um peco, fui lá, conversei com ele, aí estava o Valdir, aí a Malute, deu a mão, deu a mão pro outro, foi dar o nome. Aí ele falou assim, você é novo aqui, nunca te vi aqui. Falei, sou assim, pastor Valdir. Seu Valdir. Eu trabalho com o pastor Fernando. Ele, é. Aí ele falou assim mesmo, você já aceitou a pessoa do Senhor Jesus como você salvador de sua vida? E já se batizou? Falei, olha, eu aceitei Jesus na varanda do meu apartamento, para eu pedir a ele para ele perdoar meus pecados e entrasse no meu coração. Quando eu me dei direção para procurar o pastor Fernando, né? Mas eu fui batizado pelos meus papais na igreja católica. Aí ele, naquele momento, ele pregou para mim, ele falou, não, Ricardo, eu tô falando, o batismo que eu tô falando é o batismo de arrependimento. Ele falou, olha, quem crê e for batizado será salvo. Aí ele falou para mim do batismo de Jesus. Eu falei, é mesmo, é? Aí quando é que vai ser o próximo domingo? Eu falei, poxa, muito em cima, né? Tem algum problema no dia seguinte? Não tem problema.
Aí eu não fui no batismo, né? No próximo domingo. Mas fui no outro. Mas nesse batismo, eu vi o pastor batizando as pessoas. E o pastor, ele colocou um roupão branco, né? Porque quando o pastor vai batizar as pessoas, tanto o pastor como os batizandos, é um tanque com água da altura da cintura. Então ele faz a imersão total do cidadão, né? E depois levanta, né? Então o pastor com aquele roupão. Aí quando eu vi o pastor com aquele roupão, eu me lembrei da minha visão. Lá no meu apartamento com o pastor com roupão. Falei, Aí eu fui batizar no batismo seguinte, fui batizar nas águas, batismo do Espírito Santo, comecei a falar em línguas espirituais. E aí Deus começou a fazer a obra. Eu na época estava tendo muita dificuldade de continuar no magistério, até no meu amigo de trabalho na Petrobras. Eu parava de trabalhar, eu ia para o banheiro, pegava a Bíblia, eu lia 2, 3 capítulos direto, lá 2 horas, 3 horas ali. Eu li o Evangelho de São João várias vezes. Eu quase não trabalhava, eu me escondia. Ia lá para um xarifado, ficava lá estudando, pegava minha Bíblia. Fez horário, até falei com o pastor, por que batizar o Espírito Santo? A única resposta dele foi assim, que você precisava. Aí depois que eu trabalhar, ia para estudar, ia lá pro setor, ficava orando, às vezes ficava chorando ali, né? Chorando. E logo assim que me convertei, falou, nós temos um grupo que a gente se une aqui toda semana, no intervalo de almoço, nós estamos a orar agora. Quer ir conosco? Vamos lá. Aí eu fui lá. Aí quando eu fui lá, era o pastor numa sala, que normalmente se reuniam, né, os gerentes gerais, numa sala bonita, né, com uma mesa grande, né, parece uma mesa de Santa Ceia, né. Eu vi um monte de homem dobrando os joelhos ali. Eu nunca tinha visto isso. Orando por outros homens e mulheres. Aí eu fiquei tão impressionado que eu nunca mais saí dali. Então às vezes eu saía do meu setor de trabalho e ficava orando, né? Pegava uma salinha daquela, ficava orando, né? Ele foi fazendo a obra, começou a tratando, né? Ele foi lapidando, estava estimado. Ele foi limpando. Ele foi purificando. Eu chorava, participava dos cultos. Aí ele foi trabalhando, foi mudando, foi moldando. Foi tirando as escórias. Foi limpando a mente, o caráter, que estava cheio de palha, cheio de coisa que não prestava. E ele foi moldando, ele foi tratando. E eu quietinho. Ovelhas, você tratada pelo bom pastor. Tratando caráter, o homem, o filho, o esposo, o pai, o trabalhador, o professor, o servo. Eu fui sendo fortalecido. Ele foi trocando aquelas vestes imundas, as vestes de imundícia, aqueles trapos de imundícia. Uma nova vida.
novo homem, uma nova criatura. No vaso de honra. E as pessoas foram percebendo isso. Esse Ricardo não é aquele Ricardo, não. Esse Fernando não é aquele Fernando que eu conhecia, não. Esse homem não era o esposo que eu conheci, não. Esse homem não era o pai que eu tinha, não. Não era o filho. Não era o primo. Não era o sobrinho. E foi tratando. E foi tratando. E as pessoas começando a perceber a diferença. E as pessoas foram tratando. E junto com esse vaso, outras pessoas foram sendo tratadas. E foram sendo apanhadas. E foram sendo purificadas. E outras pessoas foram sendo chegando. Esse cara não é aquele Ricardo, não. É uma nova vida. É um novo homem. Não falava com ninguém, mas as pessoas percebiam. Percebiam. E foram percebendo. E foram sendo mudados. Eu não falava, mas as pessoas foram percebendo. A esposa foi percebendo. Hoje eu te amo, querido. Eu comecei a participar de reuniões de casais, reunião dos homens, reunião de orações. Aí foi me revestindo com a armadura de Deus. Se as pessoas perceberem, eu fui me revestindo com a armadura, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a cinta da verdade, com esse homem de a palavra. Com o escudo invisível da fé, porque a palavra, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Que eu via, eu participava das reuniões de oração lá no Grupo Evangelho, dos cultos de 15 minutinhos. 15 minutinhos. Dois louvores, uma mensagem de 10, 15 minutinhos. E eu fui guardando. E o caráter foi sendo tratado. Eu participava de reunião de oração, reunião dos homens. E a mulher foi vendo o homem, foi vendo o esposo. E os filhos foram vendo. Os pais. Aí foram atraídos. Tá bom, pode ir me acompanhar, não tem problema. Eu sou apenas homens, pode me acompanhar, não vejo nada demais. Os cunhados também. Pode ir, não tem problema. Só que eu não sei quanto tempo vou ficar não, queridos. Eu também sou homem. Eu também sou pecador. Eu também estou sendo tratado. Eu também preciso de Jesus, porque se eu não tivesse o Senhor, Jesus já estava morto há muito tempo. Eu também sou vaso. Tenham paciência comigo, que eu também sou vaso. Eu não falava com ninguém, mas as pessoas não perceberam. E foi chegando. Minha esposa, 7 meses, resolveu descer as águas batismais. Meus pais também. Foram, tá bom, seja bem-vindo, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado por eles. Tá bom, meus filhos, pode ser batizado. Deus é contigo, querido. Tudo bem, Deus é contigo. Olha, não sei quanto tempo vou ficar não, querido. Vou fazer o Betel, vou fazer o Betel, quero estudar. Quero conhecer a Deus. Eu tenho sede de Deus. Poderoso de Jacó.
aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que me levantou do mundo todo. Olha, eu vou buscar a face de Deus. Não tem problema, vou pegar meu ônibus. Eu vou sair da refinaria. Eu vou lá para o Rocha. Lá, o Betera lá no Rocha. Ah, você tem que ter autorização do pastor. Tá bom, pastor. Pastor, eu quero fazer o Betel, pastor. Eu quero estudar, Deus. Tá bom, vou te dar. Todo semestre preencher lá a autorização. Porque só pode fazer o Betel, os cursos, os semestres, se tiver autorização pastoral. Tá bom. Mas eu comecei a trabalho. Eu também sou petroleiro. Eu tô cansado, cara. Meu Deus do céu. Só me chamou para ir pela nova vida, meu Deus. E aí? Eu tô começando a participar de reuniões aqui do grupo evangélico. E aí, meu Deus? Eu tô cansado, mas eu não sei o que fazer, cara. Porque as pessoas estão me acompanhando, eu não sei como falar, como fazer isso. Me dá direção, me dá uma direção. Me fala os sonhos. Usa um homem de Deus, uma mulher, um jovem, uma criança, sei lá. Quantas vezes eu saio da igreja, cansado, terça-feira à noite, 9h30 da noite. Ia para casa, passava em frente à igreja, Assembleia de Deus, seus irmãos estão saindo ali nesse horário, ai meu Deus. Meu Deus, eu não quero ir porque é conveniente para mim estar pertinho, a 200 metros do meu apartamento, meu Deus. Eu não quero segundo a tua vontade, meu Deus. Me dá direção. Porque eu não vou sair daqui da Nova Vida de Marechal para ficar na vida na 25 de agosto. Se a Assembleia é pertinho, qual a diferença? Eu já conheci algumas pessoas da Assembleia de Deus. Eu já estava à frente do grupo evangélico da Eduque, né? Então, no grupo evangélico da Eduque participam das reuniões não apenas pessoas da Igreja Nova Vida, mas da Igreja da Batista, o pessoal da Igreja Congregacional, da Igreja Presbiteriana, da Universal. De outras denominações afins, da Maranata, o Lande era da Maranata. Carlinhos Boechat, ele era da Igreja Batista. Pastor Joaquim, da Igreja Batista, lá de Campo dos Afonsos. O Jair, da Igreja Batista, Campo dos Afonsos. E aí? Você considera outras pessoas que eu não me lembro agora. Tem o Osmar, que era presbiteriano. E eu poderia citar dezenas de nomes aí. A Rose, a Rosinete, a Mariana, a Patrícia, Sidnésio, outras pessoas aí, pô. Então... E também tinham assembleanos ali. Então, quando tinha um culto no final do ano, era comum as pessoas da igreja, Assembleia de Deus ali da região de Campos Elíseos, ali de Jardim Primavera, né, ali daquela região próxima ali do Creduc, porque as reuniões do final do ano eram no Creduc. E era uma festa maravilhosa, que surgiu no tempo do pastor Joaquim, do Jair. Eu simplesmente dei sequência, era cansativo. Tinha que fazer todo um planejamento, né, para você organizar isso, porque muitas pessoas que frequentam esse culto não tinham condições financeiras para ter um carro e ir para lá de carro e voltar de carro. Então a gente providenciava às vezes transporte coletivo. Contava, né, com a boa vontade do pessoal da igreja da União, da Regina, de outras empresas de ônibus, para levar as pessoas para as residências.
Centro Creduc, lá um determinado horário. Isso demanda organização, porque o nosso Deus é de organização. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu nunca gostei de fazer as coisas de qualquer maneira. Quem me conhece na Petrobras, lá na Educ, sabe muito bem quem eu era, como eu fazia as coisas bem feitas. Muito mais como servo de Deus. Então, fazer as coisas que tem que ser feitas bem feitas. Mas precisa de pessoas. Mariana, vamos fazer? Vamos convidar o pessoal, vamos. Se cadê o pessoal? Ah, não tem ninguém, e aí? Não tem ninguém. Ah, já marquei, e agora? Pô, mas tem que fazer, né? E cadê o pessoal? Aí conta com um, conta com o outro. Mas eu trabalho. Eu tenho que estar lá no meu trabalho, porque se eu trabalho direitinho, meu patrão vai reclamar. Vou ser mal avaliado, né? Então, vou dar meu bom testemunho com meu colega, né? E com meu patrão também, né? Então, mas eu também preciso organizar. Isso aí, cadê o pessoal? Aí, desde que eu tô parecendo um bem-aventurado, poxa, pega só come, pega lá vai lá no Ceasa, compra lá as frutas para fazer uma ceia para os irmãos depois do culto, né? Uma ceia, aí só, tá bom, vamos comprar lá. Aí a gente juntava o dinheirinho, a gente comprava lá a ceia, lá no Ceasa, ele trazia aquela Kombi com um monte de frutas, né? Melancias, né? Melão, batata, banana, maçã. Ah, mas precisa também comprar um refrigerante, né? Porque também vamos fazer um bolinho. Ah, vamos providenciar quem vai comprar o bolo? Ah, às vezes... Ah, tá bom. Então você traz o bolo. Mas vamos trazer o bolo, vai ter que ter copo. Quem vai comprar isso? Tem que ter gelo para guardar refrigerante. Tem que comprar refrigerante. Que dê quando... Aí eu já fiz o compromisso aí, pô, me ajuda aqui, querida. Me ajuda aqui, querida, você não aguenta. Aí tá bom, a vida ela pegava lá, organizava. Ai, meu Deus do céu, só o Senhor para fazer minha obra, fazer obra na minha vida, meu Deus. Só o Senhor para fazer obra na minha vida. Mas no final saia tudo bem. O pessoal participava da ceia, ficava lindo, maravilhoso, ficava morto, cansado. Mas participava, às vezes até exagerava um pouquinho. Eu reclamava, pô, o pessoal exagera, às vezes. Eu falei, tá bom, o pessoal importante tá melhor do que jogar fora depois, né? Aí sai de lá depois, os ônibus, ia tudo para os lugares, né? Às vezes até pegavam ônibus também lá da Reduc, né? Para vir para Caxias mesmo. Tinha alguns ônibus que vinham para cá, para essa região aqui da centro de Caxias, né? Ali para Pátio Cavaleiro, outros iam lá para Avenida Brasil, outros iam lá para Campos Elíseos, né? Jardim Primavera. Então fazia, e no final saía, era maravilhoso, o pessoal gostava. Tinha um rapaz também que ele era o Fernando, ele tinha várias caixas de som, né? Ele tinha também equipamento de som. Então, a gente alugava lá com ele lá e ele sempre uma pessoa muito prestativa. A gente se virava, era cansativo, mas eu gostava, eu fazia de bom grado. Às vezes reclamava um pouquinho, mas eu gostava. Por incrível que pareça. É bom quando a gente faz as coisas para o Senhor. Apesar de tudo que eu passei, eu ando de cabeça erguida para cima e para baixo. Às vezes as pessoas ouviam a mensagem, uma ou duas pessoas aceitavam Jesus. Maravilhoso. Então, o reino de Deus se conquista com muito esforço, mas é glorioso isso, né? Mas voltando aqui para a minha vida conjugal, né, com a minha esposa, então a gente, ela me acompanhava, ela depois se batizou, ela não era muito participativa das atividades na igreja. Por quê? Porque eu moro em Caxias, a Igreja Nova Vida é em Marechal Hermes. Ora, para mim sair daqui durante a semana para participar de uma reunião de oração, é só pegar meu carro, né? Sair do trabalho e reunião de oração. Quem tem uma certa
afinidade, participa, mas tanto que a maioria das pessoas, muitas pessoas não participam de arroz, dificilmente ia na reunião das orações. A reunião dos homens, né? E eu ia mais no culto de domingo de manhã, domingo à noite, e também eu comecei a participar da escola dominical. Então eu era mais ativa nessa parte. A Rose participava lá, ficava na portaria. Ela ficava servindo a ceia também com as obreiras, né? Era obreira. A Rose é obreira valorosa. Servindo a Santa Ceia, distribuição dos dízimos, das ofertas, né, das sacolas. Ela servia, sempre foi muito participativa. Ela ficava na portaria também. Na ação social ficava lá também, distribuição dos mantimentos para atender as pessoas carentes. Porque às vezes a pessoa tem uma